Para fazer a casinha de passarinho, eu vou utilizar uma chapa de MDF como essa, medindo 10 centímetros de diâmetro e contendo 25 furinhos ao longo dela. Bom, eu sugiro utilizar uma chapa de MDF porque ele sustenta a estrutura da casinha de passarinho, que é no formato de um casulo. Mas eu vou ensinar também você a tecer a base contendo 50 pontos, que é o mais importante. Como essa casinha ela foi construída utilizando a mesma técnica do amigurumi, é importante que você siga a mesma quantidade de pontos, carreiras, aumentos e diminuições. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, então eu faço o X na mão, seguro, retiro, insiro a agulhinha por dentro e puxo. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo, eu insiro e faço mais 5 pontos baixos para ter o total de 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, eu puxo o anel, ajusto e agora nós vamos trabalhar de forma em espiral, ou seja, não vamos concluir as carreiras com ponto baixíssimo. Aplica o marcador sempre no último ponto. Caso você prefira, pode aplicar também o marcador no primeiro ponto, isso é opcional. Agora eu vou tecer 12 pontos baixos, então vão ser 2 pontinhos para cada ponto de base. Como eu tenho 6 pontinhos de base, faço 2 em cada ponto para ter o total de 12. Então aqui eu já inicio fazendo 2 pontinhos baixos, no próximo pontinho também 2 pontinhos baixos. Feitos os 12 pontinhos baixos, eu retiro o marcador alfinete, transfiro ele para o último ponto, que é o ponto número 12, e agora a sequência de pontos é um ponto baixo e 2 dentro de um ponto, um ponto baixo e 2 dentro de um ponto, e o total vão ser 18 pontos baixos. Então eu faço no primeiro pontinho 1 e no próximo pontinho 2, 1 e 2, dentro do mesmo ponto. 1 e aqui 2, 1 e 2. Bom, aqui eu já fiz o total de 18 pontos, já transferi o marcador para o último ponto, no ponto número 18, e agora vamos fazer 24 pontos. De que modo? Eu faço um ponto sozinho, no próximo um ponto sozinho e no próximo 2 pontos dentro de um ponto. Então a sequência dessa carreira para dar 24 pontos é 1, 1, 2. Finalizada a carreira com 24 pontos, vamos para a carreira com 30 pontos. Então, eu sempre vou aumentar o número de pontos sozinhos. Vejam só, aqui eu vou fazer 1 sozinho. No próximo, eu faço 1 sozinho e no próximo, 1. No pontinho ao lado, eu faço 2. 1 e 2. Então, a sequência vai ser 1, 1, 1 e 2. 3 pontos sozinhos e 2 dentro de um ponto, até completar o total de 30 pontos. Agora vamos para a próxima carreira para fazer o total de 36 pontos. Então, eu faço 4 pontos para cada ponto. Então, um sozinho, um sozinho, um sozinho e mais um sozinho. São 4 pontinhos sozinhos. E agora eu teço 2 pontos dentro de um ponto. Agora nós vamos tecer a carreira de 42 pontos, então vou fazer 5 pontos sozinhos e 2 dentro de um pontinho. Então eu faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui eu faço 2 dentro de um ponto. Finalizados os 42 pontos, vamos para a carreira de 48 pontos, então vou fazer 6 pontos baixos para cada ponto. Em seguida, eu faço 2 juntos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no próximo, eu faço 1
e 2. Aqui eu finalizei os 48 pontos e agora eu vou fazer os 50 pontos. Então, eu vou tecer 23 pontos e depois 2 juntos. Feitos os 23 pontinhos, eu faço 2 pontinhos dentro de um ponto. E eu repito 23 pontos mais 2 pontinhos dentro de um ponto. E aqui eu tenho a base de crochê feita com 50 pontos. Inclusive, eu vou posicionar aqui para que vocês vejam que é o mesmo tamanho do MDF, da base de MDF. O importante é que você aplique termolina ou endurece crochê para que a sua base de crochê fique rígida e dê sustentação à casinha de passarinho. A partir de ambas as bases, agora você vai seguir as instruções para tecer o restante da casinha de passarinho modelo casulo. Para iniciar, eu insiro a agulha no furo e puxo o fiozinho para a parte de dentro. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu insiro a agulha, puxo novamente e aqui eu vou subir 2 correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto baixo dentro do furo. Então aqui nós temos 2 pontos baixos dentro do furinho. No próximo furo, eu vou pôr 2 pontinhos baixos, 1 e 2. No próximo, 2 pontinhos baixos, 1 e 2. Então, eu vou distribuir 2 pontinhos baixos para cada furo. Aqui eu tenho o total de 25 furos, então eu vou ter o total de 50 pontos baixos. Então, aqui eu revesti todo o MDF, eu tenho um total de 50 pontos, e agora eu vou marcar o último pontinho. Bom, eu marco sempre o último pontinho por opção, mas você pode marcar também o primeiro, tá? Insiro lá no primeiro pontinho, e aqui eu já inicio o primeiro pontinho da segunda carreira. E aí eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, eu vou tecer o total de 8 carreiras com 50 pontos cada. Nós vamos trabalhar em espiral, ou seja, a mesma técnica do amigurumi, sem encerrar as carreiras com ponto baixíssimo. Por isso que eu uso o marcador para marcar o último pontinho, ou se você preferir, marcar o primeiro pontinho. Finalizada a segunda carreira, eu insiro dentro do último pontinho e faço ponto baixo. Venho com o alfinete, transfiro para o último ponto e vou tecer mais 6 carreiras dessa forma, porque nós temos que ter o total de 8 carreiras com 50 pontos cada uma, trabalhadas em espiral. Então, aqui eu volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto. Aqui eu teci o total de 8 carreiras, então ele fica já com a estrutura do ninho. Agora, nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta para fazer a abertura, ou seja, a passagem do ninho. Então, eu vou reservar 5 pontinhos daqui para cá. Se você tiver os pontos bem apertados, eu sugiro deixar mais entre 6 ou 7. Então, aqui eu vou reservar 5 pontinhos e vou trabalhar 45 pontos e volto. 45 pontos e volto. Então, para fazer essa segunda etapa, eu removo aqui o alfinete, insiro a agulha, viro o meu trabalho e aqui insiro já no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu volto. Ao invés de eu trabalhar de forma espiral e circular, eu trabalho carreiras de ida e volta. Lembrando que eu não vou tecer 5 pontinhos aqui. Bom, aqui eu reservei os 5 pontinhos e eu não vou trabalhar, então eu volto a carreira tecendo um pontinho baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar carreiras contendo 45 pontos. Aqui eu teci também 8 carreiras, indo e voltando, eu deixei aqui a abertura do ninho, tá? Bom, como nós pulamos aqui o total de 5 pontinhos, eu vou compensar em corrente. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 correntinhas, eu engato já no primeiro pontinho baixo,
faço um pontinho baixo e faço um pontinho para cada ponto. Então, nós vamos agora trabalhar os 50 pontos novamente. Ao chegar aqui, eu faço um pontinho baixo pegando em cada correntinha. Esse aqui é um detalhe bem importante, ó. Então, eu insiro na corrente e faço ponto baixo. Marco o último pontinho e volto trabalhando em carreiras circulares. Aqui eu fiz o total de 5 carreiras com 50 pontos cada uma. Agora nós vamos trabalhar as diminuições. Aqui eu tenho um total de 50 pontos de base, lembrando que eu estou sempre marcando o último pontinho de cada carreira. Então, eu vou fazer a primeira diminuição. Eu vou tecer 3 pontinhos baixos, 1, 2 e 3, e faço uma diminuição. Pego na argolinha do pontinho ao lado e do próximo pontinho, sempre na argolinha de fora. Dou a laçadinha, puxo e puxo. Novamente, 3 pontinhos. 1, 2, 3. Insiro a agulha no próximo ponto e no pontinho do lado, sempre na argolinha de fora. Puxo e puxo. E eu vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Lembrando que, trabalhando com essa diminuição, eu vou ter o total de 40 pontos. Bom, vou fazer aqui os últimos pontinhos com finalização. Então, eu faço 3 pontinhos, 2 e 3. Insiro dentro do próximo pontinho, removo o alfinete, insiro no pontinho ao lado, puxo e puxo. Venho com o alfinete e marco novamente o último pontinho. Aqui eu vou ter o total de 40 pontos. Eu vou deixar o esquema de diminuição na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida é só seguir as orientações na descrição. Agora vamos para a segunda carreira de diminuição. Eu vou fazer 2 pontinhos e uma diminuição. 2 pontinhos e uma diminuição. E nós vamos ter o total de 30 pontos nesta carreira. Bom, então aqui eu tenho 30 pontos e agora eu vou tecer apenas 30 pontos para a próxima carreira. Ou seja, eu vou fazer um pontinho baixo para cada ponto sem diminuição. Feito uma carreirinha com apenas 30 pontos baixos para cada ponto, agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu faço 3 pontinhos, 2 e 3 e faço uma diminuição. E para essa carreira, nós vamos ter o total de 24 pontos. Para a próxima carreira, eu vou tecer agora 6 pontos e uma diminuição. Então, eu faço 6 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu teço uma diminuição. Então, para essa carreira de 6 pontos e uma diminuição, eu vou ter o total de 21 pontos. Concluída a carreira, agora vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. E aqui nós vamos ter o total de 18 pontos. Então, eu faço 5 pontinhos. E uma diminuição. Observe que a cada carreira eu transfiro um marcador alfinete para o último ponto. Finalizada a carreira, agora vamos para um ponto e uma diminuição, com um total de 12 pontos. Então, eu faço apenas um pontinho e logo uma diminuição. E agora vamos para a última carreira de diminuição. Nós vamos tecer um ponto e uma diminuição e vamos ter o total de 8 pontos. Então, vamos fazer aqui um pontinho, uma diminuição e trabalhar toda a carreira dessa forma até concluir 8 pontos aqui na parte de cima.
E aqui nós temos a cúpula do casulo finalizada e agora nós vamos tecer 3 carreiras com 8 pontos baixos para formar a pontinha. Antes de finalizar essa parte aqui de cima, essa pontinha, eu faço mais um ponto baixo. Então, eu insiro, faço um pontinho baixo, vejam que minha marcação do último ponto está aqui, eu não retiro. E agora eu vou tecer o total de 15 correntinhas. Feito as 15 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4 e 5, insiro na quinta correntinha e faço ponto baixíssimo. Caso você queira uma argolinha dessa um pouco maior, é só tecer mais correntinhas e fazer menos pontos baixíssimos. Feito os 5, eu insiro no pontinho do lado, lá do outro lado da pontinha aqui do casulo, e faço ponto baixíssimo. E aqui nós temos uma argola para que você possa aplicar em árvores ou num cantinho da sua casa para abrigar o casulo, que é a casa de passarinho. Agora eu vou cortar um fiozão e depois eu vou fazer o anel mágico invertido para fechar essa pontinha aqui. Então eu cortei um fio de mais ou menos 30 centímetros, puxo ele, arremato e para trabalhar o anel mágico invertido é só passar o fiozinho entre os pontos e puxar. Para isso eu vou utilizar o auxílio de uma agulha de tapeçaria. Então, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou passando o fiozinho entre os pontos. E agora é só puxar todo o fiozinho. Pronto. Feito isso, eu vou dar um nozinho. E agora eu venho com a agulha e escondo o restante do fio entre os pontos. Corto. E pronto. Bom, vejam que o nosso casulo, a casa de passarinho, ela fica bem molinha. Então é nessa hora que eu vou engomar a casinha para que ela fique rígida e tenha uma estrutura. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, faça sua casinha de crochê para passarinho estilo casulo e publique em suas redes sociais marcando #aprendiz de crocheteiras. Até a próxima!